Olá, pessoal, tudo bem? Estou aqui para ajudar vocês em relação àquele conteúdo de matemática, beleza? Que fala sobre as simetrias dos arcos, né? Eu apresentei para vocês a circunferência trigonométrica, é aquela circunferência, pessoal, na qual o raio, né? Ou seja, a medida do centro até a extremidade da circunferência é de uma unidade, não é isso? Certo? Beleza? Isso é a circunferência trigonométrica. O raio mede uma unidade. Beleza? Um quê? 1 metro? Não, uma unidade, beleza? Tem um valor unitário igual a 1, certo? Aqui, ó, essa medida aqui. Então, isso é a circunferência trigonométrica. O que a gente está vendo agora? A gente está vendo, pessoal, a simetria dos arcos. Então, os arcos na circunferência têm simetrias, né? 3, basicamente. Então, vamos lá. Esse arco aqui, ó, que vai desse ponto, né? Desse ponto aqui, ó, até esse determinado ponto P. Então, esse arco que vai de 0 graus a uma determinada medida de grau ali, de ângulo, né? Ele vai ter simetria passando pela origem. Por que simetria? Simetria, pessoal, porque essa unidade aqui, ó, é exatamente igual a essa, tá? Beleza? Por isso que é simetria, né? Ou esse ângulo aqui é exatamente igual a esse. Perdão, é exatamente igual a esse aqui, tá? Beleza? Então, deixa eu voltar lá. Isso que seria simetria, né? Uma medida ser exatamente igual a outra. Então, essa medida é exatamente igual a essa, certo? Desse ponto até esse, né? Da origem até o ponto P e da origem até o ponto P, linha, né? P duas linhas, beleza? Então, vocês têm essa figura aí no caderno de vocês colado, né? Certinho? Então, vamos lá. Isso que seria simetria. Esse ângulo aqui, ó, né? Ou esse arco, né? Ele é exatamente a mesma medida desse arco aqui, tá? Que vai do 180 até o P, duas linhas, certinho? Ou a mesma coisa aqui, né? Essa unidade, que essa medida, é exatamente igual a essa aqui, ó. Por isso que é simétrica, né? Então, estamos falando de coisas exatamente idênticas, certo? De coisas, não, de medidas, né? Então, de medidas idênticas, beleza? Então, ó, o arco P, ó, que vai de 0 graus a um determinado ângulo aqui, tá? Tá? Ele tem essa medida angular aqui, ok? Ele, pessoal, tem esse arco aqui, tem simetria, né? Passando pela origem, né? Que vai ser esse arco P' aqui, tá bom? P duas linhas, perdão. Por que P duas linhas? É só para determinar, pessoal, que esse arco P tem 3 simetrias, tá? Uma delas é o P', P duas linhas e o P três linhas. Isso serão medidas, tá? Como assim medidas? Aqui, ó. Preste atenção, tá? Então, um exemplo aqui, ó. Esse arco de 30 graus aqui, certo? Tem simetria passando pela origem de valor 210 graus, beleza? E tem simetria em relação ao eixo X de valor 330 graus. E tem simetria em relação ao Y de valor 150 graus, beleza? Entenderam, pessoal? Então, é isso que eu tô falando, né? Isso aqui serão valores. A gente está generalizando aqui em cima, tá? Vou voltar para cá. Então, pessoal, a simetria em relação ao eixo Y desse arco P é esse arco P' aqui, né? Ou seja, essa medida aqui, beleza? É exatamente igual a essa medida aqui, ó. Né? Esse que vai do P' até os 180 graus. Então, é isso que seria a simetria, tá? Essa unidade é exatamente igual a essa. Ou esse ângulo aqui ó, é exatamente igual a esse ângulo aqui, certinho? Então, galera, o arco P, né? O arco P tem simetria no eixo Y, P'. Então, a simetria no eixo Y dele é P', tá? Simetria em relação ao eixo Y, na verdade, né? É de valor P'. Em relação ao eixo X, tá? Que é o eixo horizontal X. O arco P tem simetria P três linhas, tá bom? E em relação à origem, ou seja, passando pela origem de quê? Da circunferência, que é esse centro aqui, certinho? Tem simetria P duas linhas. Aqui eu vou apresentar um exemplo para vocês aqui, ó. E vocês vão observar como é que a gente determina essas simetrias. Tá ok? Ó, vamos lá. O arco, né, que vai de 0 graus até 30, tem simetria no eixo Y, 3, sempre 3, viu, pessoal?
O arco de 30 graus aqui, por exemplo, tem simetria passando pela origem, que é isso aqui, tá bom? Em relação ao eixo Y, que é essa daqui, ó, que é esse arco aqui, tá? Beleza? E em relação ao eixo X, que é esse arco aqui, ó, tá certo? Vamos determinar esses valores. Como é que faz mesmo? Então, o arco de 30 graus, pessoal, ele vai do 0 até 30, né? Então, o arco de 30 graus, ele vai de 0 graus até 30 graus, claro, né? Então, qual que seria a simetria, né, em relação ao eixo Y aqui, ó? Que seria esse valor aqui, ó. Esse valor aqui, tá bom? Que tá aqui, ó. Ele vai ser o quê? Ele vai ser isso aqui, né, que é 30 graus, né? Que é a mesma coisa dessa medida angular aqui, que também é 30 graus, tá? Então, seria 180 menos 30. É a continha que eu fiz aqui, tá vendo? 180 menos 30. Então, seria uma volta inteira, ó. Isso aqui, ó, seria essa volta inteira menos 30, beleza? Então, deixa eu voltar aqui, ó. Lembrando, simetria por quê? Porque esse pedaço, né, de ângulo, ou essa abertura ali, é exatamente igual a essa aqui, certo? Então, isso seria a simetria em relação ao eixo Y. Seria 180 graus, perfeito? Menos esse pedaço aqui, que é 30, tá bom? 180 menos 30 a medida angular vai ser 150 graus, né? Então, esse arco aqui, ó, é exatamente igual a 150 graus. Vamos lá para a segunda simetria, que é passando pela origem, né? Que seria isso aqui, tá? O que vai ser essa simetria? Não esqueça de uma coisa, pessoal, ó. Isso aqui é 30 graus, beleza? Que seria esse ângulo aqui, né? O oposto a ele, que é isso aqui, tá bom? Também é 30 graus, tá certo? Então, o que vai ser isso aqui, ó? Tá bom? Essa simetria aqui que passa pela origem vai ser 180 graus mais esse pedacinho que é 30. Tá vendo aqui, ó? 180 mais 30. Então, essa é a equação que a gente tem que fazer, essa montar, né? Beleza? Que dá 210 graus, ok? Vamos lá. E o último agora, que é a terceira simetria, que é em relação ao eixo X, que é isso aqui, ó. Vamos lá. Não esquece, né? E esse arco aqui é exatamente igual a esse arco aqui, ó. Ou esse ângulo aqui, né? É exatamente igual a esse ângulo aqui. Por isso que é simetria, beleza? Então, vamos lá. O que vai ser, pessoal, a simetria nesse ponto aqui, ó, certo? Vai ser os 360, que é uma volta completa, menos 30 graus. Então, 360 menos 30 vai dar 330 graus. Então, nós achamos que as simetrias no eixo Y, em relação ao eixo Y, em relação ao eixo X, em relação à origem, são de valores 150, 330 e 210 graus, beleza? Então, aqui tem mais um exemplo, né? Vamos lá. O ângulo, né, ou o arco de 30 graus, tem simetrias no eixo Y, em relação ao eixo Y, que é de 150, certo? Em relação ao eixo X, que é de 330 graus, e em relação à origem, que é de 210 graus, beleza? Então, pessoal, isso que seria a simetria dos arcos, beleza? Isso aí que seria a simetria dos arcos, ok? Espero que tenha ajudado vocês, tá? E vou passar uma lista de exercícios para vocês responderem aí, ok?